Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Então, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas também tenham acesso a essa palavra. Hoje começamos um novo assunto no nosso trimestre, a doutrina bíblica da oração. E já vamos para a lição de hoje, mas antes, vamos ao momento missionário. No magai pacawe nege re pacawe yage jan nyok chong iri ina nge ta iku nge mangwa chawaiga re ora ringeru eli ni chamare wi maiuchi e tikuna e neste momento cumprimento a todos quanto estão me ouvindo através deste vídeo. O meu nome é Eli, eu sou pastor da etnia ticuna, eu moro na aldeia de Filadélfia, eu sou da etnia ticuna e estamos localizados na região do Alto Solimões, no estado do Amazonas. Agradeço muito a Deus pelo trabalho importante e indispensável da Junta de Missões Nacionais, pelo investimento, pelo apoio, pelas orações, por estarem juntos e por compreender o trabalho de plantar igrejas no contexto indígena. Isso é muito importante, meus irmãos. Muito obrigado a Deus por tudo. Estamos investindo, na área de capacitação de líderes, de pastores, de novos missionários e mestres da palavra de Deus, para que hajam líderes preparados nas aldeias, nas igrejas, pois a nossa maior carência é na área de líderes preparados, pois a expansão missionária nos últimos 10 anos, ela avançou. A palavra de Deus está indo para lugares distantes e não somente para a tribo ticuna. Estamos levando o evangelho para outras etnias, para os cocamas, para os maiurunas, para os marugos, para os jaguas, enfim, para todas as etnias que estão aqui localizadas na nossa região. Nós temos um centro de treinamento de líderes indígenas e nós estamos investindo muito no treinamento da palavra de Deus. Também estamos plantando igrejas em diferentes aldeias. Por isso, agradeço muito o apoio, a oração e que Deus possa abençoar a Junta de Missões Nacionais e a todas as igrejas que estão, por sua vez, ofertando para que o trabalho não pare. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês. O título da lição de hoje é O que é oração? O Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, nos versos de 32 a 38, diz assim: Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. O que é oração? Essa não é uma pergunta tão simples de ser respondida. Os próprios discípulos sentiram a necessidade de pedir que Jesus lhes ensinasse a orar. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, verso 1, diz assim: Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. E a partir de então, dessa pergunta dos discípulos, Jesus ele vai ensinar então a oração modelo, a oração do Pai Nosso, como é chamada. Mas as Escrituras Sagradas,
elas, ainda que não definam diretamente o que é oração, elas nos mostram muitas pessoas que tiveram experiências com Deus através da oração. Abraão, Sara, Moisés, Ana, Davi, Daniel, Paulo, Pedro, todos eles tiveram vida de oração intensa, mas um personagem muito especial é o exemplo maior de oração para nós. O próprio Jesus, esse sim teve uma vida de oração tão intensa e profunda. Não existe outro nas Escrituras que tenha tido esse cuidado, esse zelo com a oração, como o próprio Jesus. O texto que nós lemos, em seu contexto maior, mostra um dia de Jesus que havia sido muito agitado. Jesus havia escolhido discípulos, expulsado demônios, ensinado na sinagoga, curado muita gente. E agora, no final do dia, quando ele se preparava para descansar, a narrativa mostra que uma multidão se dirige à casa de Pedro. E eles estavam esperando por cura, havia pessoas que estavam endemoniadas, havia aqueles que necessitavam de libertação, pessoas desorientadas. E então, lá onde Jesus se encontrava, na casa de Pedro, o que ele faz? Ele cuidou de todo mundo. Jesus cuida de todos, os enfermos, ele cuida daqueles que precisavam de libertação, e esse momento, esse movimento, ele avança pela noite, não termina cedo. Jesus então já estava cansado, mas aí quando chega no verso 35, que nós lemos, diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Perceba então que, ainda que Jesus tivesse tido um dia anterior cansativo, agora, na manhã do dia seguinte, como o texto diz, de madrugada, antes que tudo começasse, antes que todo o movimento começasse, antes que aquelas vozes que careciam de cura, libertação, de atenção, fossem atrás de Jesus, o que ele faz? Ele vai e se retira para orar. Antes de tudo começar, o Senhor se retira para orar. E é interessante que às vezes nós, eu e você, antes de começarmos nossos dias, às vezes nós não temos um momento precioso e importante de oração. Nós precisamos ter um momento de oração antes das decisões, antes dos nossos afazeres, porque senão são tantas vozes que nós podemos ouvir que isso acaba, de certa forma, nos levando para caminhos distantes, caminhos diferentes do que seria a vontade de Deus para nós. Mas Jesus, então, ele se retira para orar. E é interessante perceber que no verso 37 o texto vai dizer assim: e ao encontrá-lo, preste atenção, os discípulos, e Simão, Pedro e os discípulos, eles haviam ido ao encontro de Jesus. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Parece então que os discípulos, ao encontrarem Jesus, vendo Jesus retirado, tendo um momento a só ali, um momento de oração, como o texto diz, parece que os discípulos não concordam muito com aquela situação. A impressão é que eles não estavam preocupados com o momento de oração, mas sim com o trabalho, com o ministério. E Jesus está mostrando que antes de preocupar-se com o trabalho, antes de preocupar-se com o seu ministério, nós devemos estar ligados com Deus em oração. O Senhor Jesus está nos dando o exemplo. A oração, ela não é perda de tempo. Queridos, orar não é perder tempo. Jesus nos ensina que nós precisamos gastar tempo com oração. E assim, nós teremos uma vida mais quieta. Porque se nós não gastamos tempo com oração, a nossa vida tende a ficar muito inquieta com os afazeres. Então, antes de nós começarmos algo, nos primeiros momentos do nosso dia, é importante que nós separemos uma parte, um momento para estarmos ligados ao Senhor em oração. E a nossa lição hoje se propõe a responder o que é oração. Mas antes de nós falarmos o que é oração, nós vamos ver o que não é oração. Primeiro ponto: orar não é um meio para se fazer negócios com Deus. Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3, diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados,
para gastar em seus prazeres. Oração não é uma barganha. Oração não é procurar o Senhor apenas por motivos pessoais, como o texto diz, para atender aos seus próprios prazeres. Então, oração não é um meio de se fazer negócio com Deus. Oração também não é uma relação utilitária com Deus. Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13, diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Há pessoas que só oram quando precisam. Há pessoas que só buscam ao Senhor quando tem uma necessidade. E aí acabam fazendo dessa relação uma relação muito utilitarista. Mas nós devemos buscar ao Senhor de todo o coração, independente da necessidade ou não. Oração, então, não é uma relação utilitária com Deus. Mas oração também não é um ritual religioso. Lucas capítulo 18, a partir do verso 10, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O texto que nós lemos mostra 2 homens, um que se humilhava na presença do Senhor, reconhecendo que era pecador, e o outro que se exaltava. E preste atenção que o próprio Jesus ele utiliza essa parábola para dizer que o humilhado era aquele que seria exaltado. Então a oração ela não pode ser algo automático, ela não pode ser feita através de palavras repetidas, como também diz em Mateus capítulo 6, verso 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. A oração, então, ela não pode ser composta por vãs repetições. Como o texto diz aqui, ele diz que os pagãos são aqueles que ficam repetindo a mesma coisa. Então, se a oração não é um meio para se fazer negócios com Deus, se a oração ela não é uma relação utilitária com Deus e nem um ritual religioso, o que é a oração? Nós vamos então construir juntos esse entendimento do que é oração. O verso 6 do capítulo 6 de Mateus diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Queridos, preste atenção, o texto diz: quando orares, vá para o seu quarto. A oração ela precisa ser um esforço intencional. É preciso que eu queira, que eu separe um tempo, que eu me dedique a essa oração. E então, o mesmo texto diz: feche a porta. Para quê? Para que nós possamos ter uma reserva, uma intimidade, para que nós possamos estar concentrados naquilo que estamos fazendo. São tantas as atividades que temos, talvez nós gastemos tanto tempo com coisas sem sentido, como o próprio celular, a própria internet, que nos faz bem, que nos é necessário, mas que em alguns momentos também nos atrapalha. Então, seja o celular, a internet, seja uma música, um barulho, uma conversa, uma televisão, qualquer dessas coisas ou outras que você também possa pensar, devem ser tiradas do momento de oração para que nós estejamos concentrados nesse nosso esforço intencional para orar. E aí sim, esse momento de oração, ele requer que seja regular, que seja algo contínuo. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, verso 9, por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Algumas pessoas não percebem que a oração deve ser algo regular em nossas vidas.
algo contínuo, algo que nós devemos fazer com insistência. Não apenas fazer uma vez quando temos uma necessidade, uma carência, quando estamos enfermos ou precisamos de algo. Não, a oração é a nossa conversa com Deus. A oração nos coloca mais próximos de Deus. Então ela deve ser regular. E também a oração, ela cria um espaço para Deus em nossas vidas. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 13, nós já lemos esse texto, mas fala lá da situação do publicano e do fariseu. O verso 13 diz assim: mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A oração, então, ela abre um espaço para Deus em nossas vidas quando nós reconhecemos que devemos tirar algumas coisas e colocar o Senhor. E o Senhor, então, ele atua diretamente nesse espaço que nós estamos abrindo para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós temos tantas preocupações ocupando espaço em nossas vidas, tantas empolgações, felicidades que a gente acaba colocando ali e vivendo, esquecendo que devemos buscar ao Senhor em oração. Tantos sofrimentos e nós vamos nos ocupando com tantas coisas, mas nós precisamos abrir espaço, tirar as nossas mazelas, tirar os nossos pecados. O texto aqui, como nós lemos, o publicano ele estava reconhecendo que precisava de misericórdia, ele estava reconhecendo que era um pecador. E é assim que a nossa oração deve ser. Nós devemos reconhecer as nossas dificuldades, limitações, pecados e reconhecer que somente o Senhor é aquele que, com a sua misericórdia, vem e preenche as nossas vidas, uma vez que nós estamos arrependidos. Então, nós, por essa falsa impressão de ter uma vida preenchida com outras coisas e não com Deus, nós podemos até achar que temos a nossa vida sob controle, mas isso é uma ilusão, porque a nossa vida ela só vai estar sob o devido controle se ela estiver nas mãos de Deus em oração. Às vezes, nós estamos tão ocupados que nós esquecemos de dar o controle das nossas vidas ao Senhor em oração. Nós precisamos fazer isso. Bom, a oração, então, ela é um esforço intencional, concentrado e regular, que tem como objetivo criar espaço para Deus em nossa vida. Então, nós precisamos aprender a passar mais tempo com Deus em oração, porque através da oração nós vamos exercitar a percepção da presença de Deus em nossa vida. Através da oração nós vamos despir toda a ilusão que temos a nosso próprio respeito, reconhecendo que somos limitados e que carecemos do Senhor. Através da oração, nós vamos aprender a entregar nossas vidas, nossos dias e as pessoas nas mãos de quem cuida realmente, nas mãos do Senhor. Através da oração, nós vamos aprender a valorizar tudo aquilo que realmente tem valor para Deus, aquilo que é importante. E então, nós vamos aprender a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Através da oração, nós vamos perceber que coisas boas estão acontecendo em nossas vidas. E às vezes, quando deixamos a oração de lado, nem sequer isso nós percebemos. Através da oração, nós vamos experimentar a restauração do nosso caráter e dos valores. Vamos experimentar cura para as nossas mágoas, para os nossos ressentimentos, temores e vícios. O texto que nós lemos inicialmente em Marcos capítulo 1, versos de 32 a 38, mostra que Jesus estava sozinho orando. Jesus ele valorizava o tempo de oração. Jesus ele priorizava o tempo de oração. Antes de tudo e de todos, eu e você precisamos abrir espaço para Deus através da oração. Que eu e você possamos valorizar a oração. Que eu e você possamos priorizar a oração antes de quaisquer das nossas atividades. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu te dou graças, ó Pai, porque nós temos um canal para conversar contigo, entregar nossas limitações, nossas tristezas e receber de Ti, ouvir a Tua voz, abrindo espaço para o Senhor em nossas vidas, ó Pai. Pai, que a cada dia
cada irmão que está nos acompanhando e eu possamos todos dedicar mais tempo à oração, dedicar mais tempo à intimidade contigo, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que essa oração é uma conversa de mão dupla e o Senhor responde. Por isso eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso à boa palavra de Deus. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar pesado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus é excelsa graça, que dispense seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra. Norte, Brasil, amor. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva,